A semana passada, Ernesto, eu estava assim, bastante estarrecido com aquele episódio do Bolsonaro escolher o Ceará, né, um estado que a situação da Covid estava muito grave, chegando ali acima de 90% a capacidade dos leitos, né, internações, ou seja, beirando ao colapso, e ele chega lá com uma agenda assim, completamente alheia a essa situação, para inaugurar um trecho de uma obra, e joga o povo contra o governador e contra os governadores, né? Dizendo tem que abrir tudo, o governador que for querer manter fechamento de comércio e tal, vai ter que bancar o auxílio emergencial, se quiser, e arrumou uma claque ali para dizer queremos trabalho, né? E, assim, eu falei, eu pensei, poxa, ele está de fato, o Bolsonaro, numa guerra, né, de sabotagem, intensificando essa guerra, né, no momento de caos, de crescimento da Covid, no momento que os governadores, como você bem falou aqui, lembrou do vídeo do Rui Costa, mas a gente viu o governador do Rio Grande do Sul também perdendo as estribeiras e já, se um mês atrás ele dizia que não, temos que saber levar o Bolsonaro, essa semana ele já disse que Bolsonaro está sendo responsável espalhando mortes pelo Brasil, né? Bom, esse é o comportamento do Bolsonaro, porque ele aposta no caos, né? Ele aposta no diversionismo, ele aposta na desinformação, para tentar tirar o corpo dele, o dele da reta, vamos dizer aqui no português claro, e de semear confusão, e alimentando, então, aquela sua base de sustentação, que faz o combate, que lhe dá um apoio aí de 25%, 28%, como mostrou uma pesquisa essa semana do ETEC, que é um instituto que ficou no lugar do Ibope Inteligência. O Globo deu ontem, Ernesto, não passou muito, ontem ou antes de ontem, não passou muito aí nas nossas mídias, mas essa pesquisa mostrou um crescimento da rejeição ao Bolsonaro, batendo na casa dos 38% já, da população que considera ruim e péssima a sua gestão, mas ele tem 28% de bom e ótimo, né? Embora o ótimo seja 9%. Mas ele alimenta, ele dialoga com essa base aí de 25%, 28%, para alimentar essa base, os combatentes dele, vamos dizer assim, e com isso ele consegue sustentar o discurso de que não cabe impeachment agora, por mais crimes que ele esteja cometendo, né? E aí o Lira, o presidente novo lá do Congresso aliado dele, vai nessa linha, né? Então ele alimenta essa tropa para ir levando e garantindo um espaço para ele no segundo turno das eleições do ano que vem. Naquele programa anterior que eu participei aqui com você, com a nossa querida Vânia Abreu, com o Gustavo, eu falava desse acordo, né, que as elites econômicas, os setores ricos, aqueles que não perdem nem com nenhuma crise, nem com essa da pandemia, só lucram, eles fizeram um acordo que envolveu aí o Congresso, mesmo não só o Lira, mas o Maia também, que saiu quando se falava, você lembra as tentativas da oposição, do PT, de colocar o impeachment como pauta de um programa para o Congresso Nacional. Eles falaram, não, eles fogem do tema do impeachment como o diabo foge da cruz, né? Por quê? Porque havia um pacto no passado dizendo, Bolsonaro, acalme-se aí, segure os seus pitbulls que nós vamos levando, né? Esse acordo é bancado pelo mercado. O que eu chamo de mercado são aqueles financistas que vivem da especulação, os bancos. Eu queria falar um negócio dos bancos que saiu hoje na grande imprensa, que eu queria chamar a atenção disso, né? As castas, né, do judiciário, as castas do Congresso, o Exército, né? Repare que no meio dessa crise, Covid, mortes,
aumento da miséria e da pobreza com o fim do Bolsa Família, a gente fica estarrecidos com algumas notícias, como de alguns promotores lá federais reclamando que o celular que eles vão receber do Ministério Público é um celular vagabundo de R$ 3.500, né? Ou seja, já ganharam em janeiro R$ 100 mil, além de salário e outros ganhos, né? E o Exército que está se empanturrando aí com leite condensado, bacalhau, né? Ou seja, com aumento do orçamento federal para as Forças Armadas, e aí não falta nada para eles, para seus projetos, mas também para essas mordomias. E o Congresso, né, com a compra agora do Centrão, 3 ministérios, 3 bilhões de emendas, ou seja, esses setores dão apoio político, né, para o Bolsonaro. Mas quem se beneficia é o Paulo Guedes, é o que representa o Paulo Guedes, o mercado, o setor financeiro, né, e com algumas outras áreas da burguesia, como a industrial e a agrária, que também ganham com a crise, né? Então, eles estão fazendo a rapinagem, né? Eles sustentam essa aliança que eu chamo do neoliberalismo do Paulo Guedes com o fascismo representado pelo Bolsonaro e a sua tropa, né? Então, há uma aliança aí que se retroalimenta uma a outra, né? Então, por exemplo, o Guedes está lá, por mais que tenha crise com o Bolsonaro aqui e ali, ficou emburrado porque o Bolsonaro resolveu trocar o presidente da Petrobras, e a única preocupação do Bolsonaro ali não é com o cidadão, não é com o custo da gasolina no bolso do consumidor, é a base dele. Ele tem que defender a base dele, que são os caminhoneiros, que em algum momento eles podem trancar o Brasil, podem parar, né, sob o comando dele e dos seus apoiadores. Então, ele entrou em atrito aí com o Guedes, mas em seguida o que ele fez? Ele, para acalmar, para dizer que não deixou de ser liberal, não rompeu com a aliança, ele oferece na Bacia das Almas a privatização da Petrobras e do próprio Banco do Brasil, né? Então é essa aliança que está matando o Brasil, né? Os latifundiários, grandes proprietários do grande agronegócio expansionista, querem cada vez mais áreas da Amazônia para expandir os seus negócios e aumentar os seus lucros. O setor industrial aqui, mesmo do comércio, eles não querem pagar imposto, então nada de mexer na tabela de imposto de renda, nada de aumentar a taxação né, dos seus lucros, e o setor financeiro que está ganhando rodo, é um setor que lucra, apesar de toda a crise e da situação. Olha, então a gente tem que entender isso para a gente fazer o bom combate, Dom Ernesto, né, e companheiros, Gustavo, que estão aqui nos acompanhando. É aí que eu acho que é o centro da nossa denúncia, né? Por exemplo, nessa questão do diesel, o que o Bolsonaro fez? Ele mandou um projeto para baixar a taxa de lucro dos bancos para compensar a redução do PIS, de alguns impostos, no sentido de baixar o preço do diesel, segurar um pouquinho o preço do diesel. Lembrando que desde o Temer, mantido pelo Bolsonaro, a Petrobras vem tendo lucros, caiu agora, né, teve um prejuízo enorme por conta dessa mudança que ele fez, mas desde o ano passado, né, no começo desse ano, os lucros da Petrobras vêm aumentando, e essa é a política da nova direção. Com qual objetivo? Melhorar o caixa do governo, tem investimentos aqui? Não. É porque eles estão vendendo os ativos da Petrobras, né? Diminuindo a produção de refinados, né, como óleo diesel, importando cada vez mais. Mas a preocupação deles é aumentar os lucros dos acionistas privados, muitos deles estrangeiros, muitos deles americanos, né? Então, o que os bancos fizeram agora? Nós vamos repassar esse custo para os consumidores, para os que têm conta nos bancos. Nós não vamos ficar com esse prejuízo. Isso o presidente da Febraban disse ontem para o Paulo Guedes, está na Folha de São Paulo hoje e nos grandes jornais, embora lá na
página 50, né? Então, assim, os caras não abrem mão, Dom Ernesto, de qualquer colaboração nesse momento. Então, o que resta para o Bolsonaro? Arrancar do orçamento, né? E chantagear, e o Paulo Guedes chantageia. Olha o que ele está fazendo. Eu aceito, nós vamos conceder um auxílio emergencial de R$ 250 por 3 meses, mas, em troca, nós queremos tirar a obrigatoriedade dos gastos de educação e de saúde, né, que nós conseguimos colocar isso na Constituição, e com isso a gente conseguiu patamares de civilidade maior na nossa sociedade, garantindo um nível de educação, acesso à educação para a maioria dos brasileiros. Evidente que tem que discutir qualidade, mais apoio aos professores, principalmente nas redes estaduais, porque nos municípios a qualidade é boa. E na saúde, né, se a gente tem um SUS que segura as pontas, né, que atende o conjunto da população, independente da sua situação social e financeira, graças a esses mecanismos que nós conseguimos colocar na Constituição, que financia a política pública de saúde e educação. O Paulo Guedes chantageando hoje o Congresso Nacional, dizendo o seguinte: precisa de auxílio emergencial? Precisa, mas nós queremos trocar, o que eles chamam de compensação, né? Então, isso é um absurdo, né? Então, eles estão esfolando o povo, tirando o couro do povo, né? Eu não falo isso, Dom Ernesto, e aqui o seu programa também tem essa intenção, não é para baixar o astral de ninguém, desanimar. A gente, como disse a historiadora que você citou agora há pouco, né? Primeiro coisa, eu concordo com ela, o cuidado pessoal nosso, estar em segurança, se a gente puder, né, nos cuidar para poder estar em condições de fazer o combate e a resistência, tá certo? Mas o segundo é conhecer a situação, conhecer a realidade, né? Conhecendo a realidade, como que funciona, daí a importância da educação, de trabalhos de conscientização política, né? Daí o horror que tem as elites brasileiras, que o povo se eduque, que o povo tenha acesso à educação, o horror à ciência, né, o acesso ao conhecimento. Então, nós precisamos conhecer essa realidade. Conhecendo melhor, a gente sabe qual é o caminho, né, a ser seguido. Isso nos ensinou, Dom Ernesto, Jesus, lá na Bíblia, né, quando ele fala, embora usado de forma assim, muito sacana, de vez em quando, pelo Bolsonaro, mas uma frase que eu gosto muito de Jesus é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Jesus queria falar com o seu povo naquela época e nos ensinou depois disso? Precisamos conhecer a realidade, quem é o império, onde está a exploração, né? Como é que você é subjugado para você se rebelar e dizer: eu não vou aceitar esse estado de coisa. Não é verdade que nós temos que ser submissos, não é verdade que Deus quer que seja assim, né? Depois, um outro grande cientista, você conhece certamente, Sigmund Freud, ele, quando ele nos ensinou que nós precisamos conhecer o nosso inconsciente, aquilo que está dentro do nosso cérebro, que a gente conhece pouco, né? Então, por exemplo, o que ele fala? Se você conhece a causa das suas doenças, né? Mesmo as doenças do psíquico, você vai combater as neuroses, né? Então, é importante conhecer o que está por trás. E eu sou dessa linha. E o Marx, a mesma coisa, um grande sociólogo que eu tenho como referência, e nós todos, Karl Marx, ele dizia: os trabalhadores precisam se conscientizar, conhecer o processo produtivo, não ser alienado, né? E conforme ele conhece o processo de produção, como é que da onde vem o produto, como é que ele é transformado, a força de trabalho, o lucro que eu propicio através da minha força de trabalho, como é que ela é apropriada pelo capitalista, eu tendo conhecimento e consciência, eu vou lutar contra isso para eu poder usufruir do fruto do meu trabalho também, né? Então, é fundamental que, nesse momento, a gente entenda os mecanismos que estão por trás do Bolsonaro, quem o mantém,
né? E não é só cobrar do Bolsonaro, bater no Bolsonaro, é o que ele representa, né? Ele é essa pessoa maldosa, sociopata, genocida, né? Irresponsável, sim. Às vezes parece que a gente fala isso e estamos chovendo no molhado, porque todo mundo sabe. Mas quem está por trás? Né? Quem que o mantém? Que mecanismos estão por trás mantendo? Porque a quem interessa mantê-lo lá? Né? Então, eu acho que é isso. Então, quem está lucrando, né? Quem se beneficia dele lá, nós precisamos ir para cima. Né? Nesse momento, são os bancos, os grandes setores da mídia que ainda o mantêm, as corporações, as castas, né? O grande empresariado e principalmente aqueles que não têm compromisso com o Brasil, com a nação, com qualquer projeto nacional, preocupação com o futuro, que querem o lucro imediato, né? A troco da destruição da natureza, da exploração dos nossos recursos naturais à exaustão, provocando todas essas crises, e eles não perdem, né? É impressionante. E quem perde hoje é o povão que está sendo esfolado no desemprego, no aumento da miséria, sem renda. E os ricos, Dom Ernesto, eles vão se safando aí, né, da pandemia, eles, né, vão dar um jeitinho de serem vacinados antes da maioria do povo. Você vai ver, daqui a pouco vão aparecer denúncias sobre isso, principalmente quando eles estão querendo comprar vacinas, né? Foi correto essa medida que o Congresso Nacional teve, o papel das oposições, para dizer, se vão comprar, tudo bem, mas venha para o SUS, né? Doem para o SUS, e não vão fazer. Mas a gente tem que ficar de olho nisso, né?